Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento especial da água mineral Verágua, que é produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar água mineral, peça sempre Verágua, tá certo? Estou batendo um papo com o secretário de Indústria e Comércio, Edivaldo Magalhães, liderança importante do PCdoB e marido de Perpétua Almeida. No bloco anterior falávamos sobre plano A, plano B, vice, Senado e nós paramos num tema importante, secretário, que é a possibilidade ou não de duas candidaturas. O Aníbal, quando esteve aqui, logo depois do vazamento da suposta aliança de candidaturas já fechadas, né, do acordo, que colocava Perpétua para o Senado e ele para deputado federal, o Aníbal disse, não, se não tiver consenso, vamos os dois. Não seria um suicídio eleitoral? Veja bem, eu respeito muito as diversas opiniões, porque o processo democrático é assim, a gente vai analisando cenários e vai construindo para poder chegar num consenso. Mas veja bem, a Frente Popular, ela é una. Não existe duas frentes, só existe uma frente. Até porque Perpétua teria que ter candidato majoritário. Para ser uma frente, ela tem que ter um único candidato ou a única candidata a senadora, um único candidato ou uma única candidata a governadora. Você não vai, repito o argumento anterior, transferir para o eleitor a responsabilidade dos dirigentes. Nós temos que ter a capacidade de construção política e de busca de um consenso para apresentar, e se apresentar como alternativa viável de governança, daqueles que querem a confiança para levar adiante um programa de desenvolvimento com unidade política. Se você se apresenta rachado, significa que você já passa um sinal trocado, digamos assim, para o conjunto da sociedade. Você passa insegurança, você passa incapacidade de resolver dentro de casa problemas que são completamente resolvíveis, digamos assim. Eu penso que nós estamos no tempo, né? Estamos, digamos assim, no momento de discutirmos os diversos pontos de vista, mas nós vamos chegar ao momento de afunilar essas conversas e construir uma chapa que anime a sociedade, que sinalize com renovação do nosso projeto e que não tenha que ficar dando explicações a cada esquina por que nós chegamos àquela conclusão. Muito bem, mas no bloco anterior também te fiz uma pergunta e você, com a retórica muito qualificada que tem, Edivaldo, não chegou e não me respondeu. Se a Frente Popular chegar ao consenso e escolher pelo Aníbal, qual seria o plano B da Perpétua? Se a escolha recair sobre o Aníbal. Alain, nós não podemos botar, digamos assim, a carroça diante dos bois. Eu tenho uma convicção de que a Frente Popular vai chegar unida, de que a Frente Popular terá uma única candidatura ao Senado e que vai se apresentar com a chapa altamente competitiva para as eleições do Senado da República e a reeleição do governador Tião Viana. Tenho esta convicção. E nós vamos construir isso nas próximas semanas. Então Perpétua não tem plano B? Não tem plano B. É Senado e pronto? Não é Senado e pronto, porque Senado e pronto é arrogância. É uma construção que já vem há muito tempo, está legitimada na sociedade, está se legitimando dentro dos partidos e vai se legitimar daqui até a conclusão dessas conversações. Edivaldo, será pré-candidato? Edivaldo Magalhães decidiu. Você é danado, hein? Tem que saber, rapaz. Decidiu não ser candidato nessas eleições. Eu não serei candidato nessas eleições. É uma conclusão pessoal, foi uma decisão pessoal. Por quê, secretário? Aliás, uma decisão que eu levei muito tempo para convencer os meus pares, os meus amigos dirigentes do meu partido. Eu fui a São Paulo conversar, inclusive, com os dirigentes nacional do PCdoB. Porque acho que a maior colaboração que eu posso dar nessas eleições é como um bom militante, dirigente e construtor da Frente Popular. Uma candidatura minha, nesse momento, para deputado federal, por exemplo, não ajudaria na consolidação da candidatura do Senado da Perpétua. Uma candidatura minha, por exemplo, para deputado estadual, seria uma candidatura que sufocaria o surgimento de novas lideranças dentro do meu partido. Eu que já fui líder de oposição, eu já fui líder de governo, já fui presidente das principais comissões na Assembleia, já fui presidente da Casa, acho que seria até um egoísmo, né?
uma forma de você não permitir o surgimento de novas lideranças dentro do nosso partido. Portanto, a maior colaboração que eu quero dar nessas eleições é ajudando a construir a unidade da Frente Popular e, mais ainda, ajudando a levar esse nosso projeto de desenvolvimento mais adiante com a reeleição do nosso governador Tião Viana. Mas o PCdoB lançará algum candidato a deputado federal? Sem dúvida nenhuma, o PCdoB vai ter chapa própria para deputado estadual e vai ter candidato a deputado federal. Moisés Diniz, por exemplo? Pode ser Moisés Diniz. Eduardo Farias? Também. Mas Edivaldo não. Edivaldo não. Muito bem. O deputado Gladson Cameli, ele afirmou à imprensa local que se sentiu, assim, muito feliz com essa disputa interna da Frente Popular, mas ele disse também que viesse quem viesse, pode vir o Aníbal, a Perpétua, pode vir os dois, é democrático, que ele estaria preparado. E o Gladson tem aí aumentado suas votações ao longo dessas eleições. A minha pergunta sobre o Gladson é um candidato hoje, diante desse quadro, o senhor acha que o Gladson tem algum favoritismo? Alain, quando a gente quer disputar uma eleição, a gente não escolhe adversário e nem torce para que o adversário seja o mais fraco ou o mais forte. A gente tem que se preparar para ganhar as eleições. Nesse momento, a Frente Popular tem que se concentrar em fazer o dever de casa, construir a sua unidade política, consolidar uma chapa competitiva e disputar com quem vier para a disputa. Nós precisamos nos apresentar para a sociedade como grupo político que foi capaz de reconstruir o Acre com o Jorge Viana, que foi capaz de fazer políticas sociais de grande alcance com o governador Binho Marques, que está sendo capaz de apresentar um programa de desenvolvimento econômico sólido, com estruturação de cadeias novas na produção, como está fazendo o governador Tião Viana, e dizer que esse projeto pode ir muito mais adiante com esses compromissos programáticos. É assim que a gente tem que se apresentar. Se vai ser o Gladys, se vai ser o Márcio Bittar, se a oposição vai ter um ou dois candidatos, sinceramente isso não nos interessa. Deixemos que a oposição mexa, se apresente com a estratégia que achar mais adequada. Nós temos que cuidar da nossa estratégia, do nosso programa e da nossa chapa. O senhor é dito aos quatro ventos como o secretário mais poderoso do governo de Tião Viana, o homem que tem o maior orçamento e que mexe realmente com a economia do Estado. E um dos aspectos importantes é a ZPE. 3 projetos já foram aprovados, se eu não me engano. Outro foi aprovado recentemente, secretário? Ou são apenas esses 3 por enquanto? 4. Já tem 4. Muito bem. O que está faltando para que a ZPE comece a funcionar, que essas empresas comecem a funcionar? Então, apenas uma correção. Quando alguém começa a apresentar secretário como poderoso, ele começa a destruir o secretário, né? Mas é assim mesmo. Não é minha intenção, não. Eu sei. Eu recebo esses comentários. Certo. Só para fazer uma correção, o maior orçamento do Estado é da educação. Sem o dúvida. segundo maior orçamento é o da saúde. O terceiro maior orçamento é o do DERACRE. O quarto maior orçamento é do DEPASA. A nossa secretaria está longe de estar entre os 5 maiores orçamentos, mas realça o trabalho em função de que era uma secretaria que não tinha uma estrutura nenhuma e o governador Tião Viana deu, digamos assim, uma importância em função do programa que ele apresentou na campanha, de que nós precisávamos construir as bases para a industrialização do Acre e que ele iria fazer um investimento pesado na economia. O governador Tião Viana é daqueles que é apaixonado pelo que faz. Alain, ele vai ver o nascimento do primeiro alevino de Pirarucu e ele torce e vibra com aquilo como os técnicos que ficam, às vezes, semanas aguardando aquele resultado. Então, ele vivencia essas coisas, ele vibra com isso. Ele está, digamos assim, muito focado na questão do desenvolvimento econômico do Estado do Acre. E a ZPE é um dos nossos programas estratégicos. Indústria não se constrói da noite para o dia. Nós estamos com uma ZPE alfandegada. Todo o nosso dever de casa foi feito. Nós aprovamos já os 4 primeiros projetos no Conselho Nacional de ZPEs, inclusive o projeto do nosso saudoso Roberto Moura, que eu recebi assim a garantia e o comprometimento que me deixou muito feliz na minha primeira conversa com o Marcelo Moura depois do falecimento do Roberto, ele dizendo: nenhum dos projetos vão ser adiados, nós vamos tocar todos os projetos.
né? Nós vamos ver agora em 2014, né, nascer, né, esse projeto, inclusive, do Marcelo, que nós queremos inaugurar, né, inclusive fazendo uma bela de uma homenagem, né, a Roberto Moura, seja lá no Polo Logístico, seja lá na ZPE. Mas a ZPE, ela vai caminhar. Ela leva tempo, mas ela vai caminhar. Nós fizemos aquilo que era o mais difícil de ser feito. Nós botamos todos os recursos para ter infraestrutura. Se você hoje for fazer uma visita na ZPE, você vai ver lá toda a parte administrativa pronta, toda a parte de infraestrutura pronta, a parte da estruturação pronta para receber as indústrias. Eu aposto muito no futuro do Acre via a ZPE. Nossa economia vai dar um salto muito grande via ZPE, mas esse não é o nosso único projeto. A economia do Acre, ela vai ter que se diversificar e nós estamos construindo as bases para um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento ousado aqui na Amazônia, que é diminuindo o desmatamento, aumentando a produção e agregando valor aos nossos produtos através da transformação da industrialização. Acho que essa é uma equação muito interessante que está sendo levada a cabo pelo nosso governador Tião Viana. Só para fazer a correção, não é o maior orçamento da SEDENS, mas é a secretaria que mexe com as ações mais poderosas, ações que são de industrialização, como a gente falou, de ZPE. São pontos importantes da economia. Agora, secretário... Eu fico feliz por isso. Obviamente, hoje, o grande ponto talvez de debate político é a industrialização do Acre, o crescimento do Estado na esfera econômica. E o polo naval? Olha, ali é uma coisa extraordinária, né? É que às vezes quando a gente fala de industrialização, a gente só é levado a pensar nos grandes e megas projetos. A gente não pode ficar focado só nisso, porque nós temos que olhar para a economia do nosso estado, essa nossa microeconomia, e pensar como é que a gente pode mexer aqui uma pedra e fazer com que isso possa ganhar volume, com que isso possa ganhar escala, com que isso possa se modernizar, fazendo aquilo que as pessoas já são acostumadas a fazer há anos. O polo naval é isso, né? É um centro de vários serviços da área naval, onde você junta no mesmo ambiente, são mais de 22 empresas se instalando no polo naval, né? Onde ali tem desde aquele que sabe fabricar uma palheta do motor, até aquele que usa, digamos assim, um torno mecânico de alta tecnologia para fazer as retíficas e construir peças novas das embarcações. E então, muito bem localizado, ali praticamente às margens do Juruá. Na beira do Juruá, o Cruzeiro com aquela bela paisagem da nossa ponte, né, num Eu local vi, estratégico, estive lá. fazendo justiça, inclusive, Alan, aqueles trabalhadores, aqueles profissionais que passaram a vida inteira vivendo ali na beira do rio. Só que numa área alagadiça, né? Quando o rio enche, tem que parar de trabalhar. E depois, com a construção da ponte, com a urbanização da cidade, você foi expulsando essas pessoas e elas ficaram sem o endereço. Agora nós demos a elas um belo endereço na beira do rio, do jeito que elas aprenderam a trabalhar a vida inteira, com uma diferença: melhores condições para trabalhar e com equipamentos modernos para poder eles ganharem escala e aumentar assim a sua renda, a sua competitividade no mercado. Gente, eu agradeço aqui a participação dos internautas. Williams, a minha primeira pergunta foi a sua, por isso que eu já deixei como minha pergunta. Agradeço a sua participação também, que foi justamente essa questão do Senado, com a Perpétua e Aníbal. E outros internautas também que perguntaram sobre a ZPE, sobre a viabilidade dela, que nós tocamos agora também. Secretário, obrigado pela tua vinda aqui no programa, viu? Muito obrigado. É um prazer bater um papo. Eu que te agradeço pelas perguntas diretas. E tem que ser, né? Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.